Chegamos em mais uma aula da mediação tecnológica. Agora, nós iremos falar nessa aula de número 14, nós iremos falar, vocês sabem qual é o assunto? Nós não entramos na Idade Média? Pois é, se nós entramos na Idade Média, nós agora, neste momento, iremos falar sobre os reinos da Idade Média. Os principais reinos que se formaram após as invasões dos povos germânicos. Nós estamos falando dos reinos carolíngios, nós estamos falando dos reinos merovingios, nós estamos falando dos reinos francos e germânicos, que se formaram a partir da Idade Média. Então não perca essa aula para você entender esse contexto desse período histórico que nós estamos trabalhando. Na tela para vocês, porque agora é a aula de número 14. Eu aí, professor Beto, juntamente com o professor Lourismar, estaremos com vocês nessa jornada. Reinos francos e germânicos. Quem são os povos germânicos? Aí a interrogação vem, bárbaros? Eles eram bárbaros mesmo? Como os romanos chamavam eles? A migração e a invasão. Os francos, os reinos merovingios, os reinos carolíngios. Tudo isso daqui nós iremos tratar dentro dessa nossa aula de hoje. Vamos lá, que tem muito assunto. Tá? Os povos germânicos, seriam eles bárbaros que enfrentaram aí o Império Romano nessa luta da antiguidade? E aí? Principais povos germânicos. Os germanos, como eram chamados, eram divididos em anglo ou anglo-saxões, saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos e alamanos. Então, alunos, quando você olha aqui essa divisão aqui, você vai ver que após a queda do Império Romano, toda essa região aqui ocidental era o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, percebam vocês aqui, ó, ele permanece, tá bom? Ele vai permanecer. Mas a partir do momento que nós entramos na Idade Média, essa parte aqui ocidental, ela vai ruir, ela vai cair. O Império Romano, ele foi dividido em dois. Império Romano do Ocidente, aqui, ó, para cá, para o Ocidente, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, e Império Romano do Oriente, para lá, que é essa parte aqui, ó. O Império Romano do Oriente, ele vai permanecer até quando nós entrarmos na Idade Moderna, até a queda do Império Romano do Oriente, quando os turcos otomanos vão tomar conta daquela região, tá bom? Mas, por enquanto, nós não vamos estar falando deles. Vamos nos concentrar aqui no Ocidente. O Império Romano do Ocidente, ele cai. Coloque na tela para vocês aí, para você ficar melhor. Vamos ampliar isso aí, ó. Tá vendo? Então se formaram reinos, que eles vão chamar de bárbaros, mas são reinos que vieram dos germânicos. Aqui são outros povos germânicos que ficaram por aqui, mas vieram para cá os francos, os anglo-saxões, os burgúndios e alamanos, os ostrogodos, os vândalos, os visigodos, os suevos. Então, tudo isso daqui são reinos que vão se formar dentro da Europa, na chamada Idade Média. Na chamada Idade Média. Então, na Idade Média, esses reinos vão se formar. Vamos fazer um corte aqui, ó. Dizer que isso aqui é a parte ocidental e essa daqui é a parte oriental do Império Romano do Oriente, que vai ficar aqui com a capital em Constantinopla. Então, os povos eles vão se formar aqui. Mas eles eram povos bárbaros? A pergunta vem, por que bárbaros? Gregos e romanos que viviam além do domínio da civilização romana se mostrava aversos à cultura romana. Então, eles não queriam seguir a cultura romana. Em Roma, bárbaros era o povo não submetido ao império, que falava a língua diversa do grego e do latim. Então, se não... Vem cá comigo. No Império Romano, o cara
não falava grego nem latim, ele era chamado de bárbaro. Então dizer, esse povo aí é bárbaro e tudo. Ele não está dentro da cultura romana, ele não segue os deuses romanos. Ele não fala o latim, ele não fala o grego. Então, o pessoal que morava na região onde seria a Grécia, ou onde seria a Germânia, que eles chamavam, não tinham essa mesma cultura. Então, todos esses povos, eles juntavam num balaio de gato e diziam, esse povo é bárbaro. Olha aí, como é que surge essa concepção de bárbaro, chamado pelos romanos. É igualmente quem não conhece nossos povos indígenas, diz, são selvagens. Não tem muito isso na história, para quem não conhece? Aquele povo é atrasado. O povo de Rondônia é preguiçoso. Eu já ouvi isso lá fora, eu quase brigo lá fora por causa disso. Digo, meu amigo, aqui é um estado que a gente trabalha para sustentar a nação. Como é que você chama a gente de preguiçoso? Então, nós temos aí essas concepções. Sempre as pessoas de fora, elas vão ter outro olhar. Se você chegar lá fora, fala assim, ei, eu moro em Rondônia. O pessoal, meu Deus, você mora em Rondônia? Nós somos vistos lá fora como os bárbaros daquela época. E assim os romanos olhavam os povos germânicos. Olhavam para cá, nos olhavam assim como um lobo mau, assim, parecia que a gente era... Então, o olhar do outro. É esse olhar do outro que dá a conotação de bárbaros. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Porque quem eram esses povos? Esses povos, eles adotavam um modo de vida diferente dos romanos. Modo de vida diferente. Olha aí uma guerra medieval. Meu Deus do céu. Já pensou você guerrear contra uma outra pessoa, imaginando que uma lança dessa podia entrar no seu bucho? Era cruel, não era? Era complicado. Mas como esses povos entraram dentro do Império Romano? Primeiro nós temos aí o processo de migração ou invasão. Migração ou invasão. Arthur? Será você, Arthur? Migração ou invasão? Como é que se dá... Olha esse quadro aqui eu achei ele bem emblemático. O quadro aqui, a representação do Império Romano em chamas. A chegada dos povos bárbaros. Os nobres romanos sendo assassinados. A princípio, esses povos, eles entram dentro de um processo migratório, dentro do Império Romano, de uma forma pacífica. Eles vão dizer, não, Império Romano, eu vou aqui, eu vou me tornar súdito seu, eu vou plantar para você, eu vou pagar os impostos, eu vou até participar do seu exército. E o romano disse, opa, então pode entrar dentro do reino. E olha que os romanos já tinham tomado os reinos deles. Então, eles entram num primeiro momento de forma pacífica, através de migração. Só que na aula passada nós vimos que alguns fatores, frio, grande geada, a baixa temperatura, o aumento populacional, o ataque dos hunos e outros contextos que os germânicos estão passando lá no norte da Europa, no norte para a parte oriental da Europa, vão fazer com que eles entrem agora de forma mais ríspida, mais dura, mais conflituosa. Ou seja, de guerra mesmo, porrada, e o Império Romano vai dizer, opa, esse povo que era pacífico agora está guerreando contra mim. E o exército romano não consegue, era tão vasto o Império Romano, que ele estava com seus exércitos espalhados, que eles não conseguem barrar essas invasões. E essas invasões vão tomar conta. Mas vamos lá na tela para vocês, para a gente ver esses momentos aqui. Primeiramente, dentro da migração. O Gilberto Coutrinho, ele traz isso daqui. O germânico entra no Império Romano no século III e século IV de forma pacífica, por meio de acordo com o governo de Roma. Roma, olha, nós estamos entrando aí. Roma dizer, tá, tudo bem, pode entrar, vamos lá, sejam bem-vindos, fiquem aqui no Império e tal. Aí só que eles assumiram as
funções no exército e ajudar a defender as fronteiras. Os próprios germânicos estão defendendo a fronteira. Olha aqui, ó, o exemplo dos germânicos aqui participando do Império Romano. Participando do Império Romano. Então, dentro de um acordo aí. Com o tempo, ocorreu uma progressiva germanização do exército romano. O que é isso? Se os germânicos estão formando parte do exército, com o tempo, esse exército romano ele é mais germânico do que propriamente romano. Ocupar e resistir, já era o lema aí do movimento camponês. Tem uma germanização. Com isso, chegam as invasões. Vão chegar as invasões. As invasões correspondem ao século V, período que os germânicos penetraram no Império Romano de forma violenta e brutal. Mas também nós temos aí os hunos, que eram os chamados... Agora o germânico que diz que os hunos, que eram os bárbaros mongóis, vêm lá da Mongólia, os hunos, lá da região da Mongólia, eram os bárbaros mongóis lá, foram responsáveis pela invasão do Império Romano. Os bárbaros mongóis. Aí, olha aí, ó, a característica dos hunos. Os hunos também invadiram o Império Romano. E não só invadiram o Império Romano, como também eles vão entrar em conflito com os germânicos. Aqui o exemplo de um germânico sendo aprisionado pelos hunos. Vão entrar em conflito aqui, um exemplo desse povo que estava fugindo dos hunos, os chamados bárbaros germânicos, entrando em conflito com o Império Romano aqui, ó. Era tudo ou nada. Então, um invadia o povo germânico e o povo germânico adentrava de forma violenta na fronteira romana porque eles queriam fugir desses hunos. Esses hunos que eles viam de forma violenta. Diziam até que os hunos dormiam em cima do próprio cavalo. Que o cavalo era quase o corpo do huno, assim, fazia uma só pessoa. Então eles eram muito temidos, eles tinham uma agilidade muito grande de guerrear sob lombo de cavalos. E esses povos, os hunos, eram guerreiros ferozes, aniquilaram os ostrogodos em 375, logo depois atacaram os visigodos. Então, os povos germânicos aí estão também sofrendo com essa invasão dos hunos. Vem aqui no nosso cenário. Chega aqui no nosso cenário aqui para a gente fazer essa discussão. Os hunos estão invadindo. Os ostrogodos e visigodos estão tentando lutar contra os hunos. Eles são vencidos pelos hunos. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar a adentrar dentro do Império Romano. Fugindo. Olha, precisamos fugir do Império Romano. Não venha para cá não, que eu não quero atrair os hunos. Então vamos atacar os romanos e vamos tomar conta aqui. E começou esse processo. E como está tendo a germanização do exército também, muitas vezes soldados do Império Romano vão lutar ali a favor dos ostrogodos, dos visigodos e dos outros germânicos aí. Então, essa estrutura que nós estamos sendo formado, essa Europa medieval, com a queda do Império Romano do Ocidente, é dentro dessa estrutura que eu quero que vocês observem. Como é que vai estar... Os hunos era terrível, furioso. Na tela aí para vocês aí, para a gente continuar vendo quem são os hunos. Para escapar da fúria dos hunos, o chefe dos visigodos pediu permissão ao imperador romano, Valente, para entrar no seu povo em Roma. Então o Valente vai dizer, olha, peraí, calma aí. Entre aí. Mas aí depois não pôde ser mais pacífico. Aí teve que entrar em conflito com o Império Romano. O último imperador romano, que foi o Rômulo Augusto, vai ser deposto por Odoacro, que era rei dos germanos Érlues, em 476. Então, então vocês não querem que eu entre pacificamente? Nós vamos entrar de forma violenta. E Rômulo Augusto vai sentir na pele esse processo conflituoso e vai se tornar o último imperador romano. Aí se caracteriza em
476, a queda, vamos lá, queda do Império Romano do, aqui eu vou colocar em maiúsculo, Ocidente. Queda do Império Romano do Ocidente. Porque eu quero frisar para vocês aqui que esse ano de 476 é a queda do Império Romano do Ocidente. Lembra daquele mapa que nós vimos lá atrás? Lembra do mapa? O mapa que nós vimos lá atrás, vamos apagar aqui. Vem cá comigo. O mapa que nós vimos lá atrás mostrava que a queda do Império Romano do Ocidente não representou a queda do Império Romano do Oriente, tá bom? Me coloca aqui o mapa novamente aqui, ó. Na tela. Aí, tá vendo? Queda do Império Romano do Ocidente. Essa é a parte ocidental. Por que eu friso isso em 476? Porque lá do outro lado, no Oriente, o Império Romano vai permanecer. Vai permanecer. Vai ser chamado de Império Bizantino, aquele Império Romano do Oriente. Que é dali nós vamos ver que ele vai ficar aí mais 1000 anos sobrevivendo. Mais 1000 anos eles vão sobreviver aqui, lá na parte oriental. Enquanto na parte ocidental eles caem, lá na parte oriental eles permanecem. Inclusive lá, a Igreja Católica ela vai permanecer como Igreja Católica Ortodoxa Grega. E aqui vai ficar a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, até isso a Igreja Católica passa por uma divisão. Tá? Então, alunos, vai na tela para vocês de novo. Na tela para vocês. Então, assim, nós vimos que essa invasão desses povos bárbaros aqui adotaram medidas diferentes desse povo romano. Tá? Então, assim, nós estamos vendo aqui esse processo que que nós falamos sobre migração, sobre invasão, sobre tomada, tá? Que foram os assuntos aí. Na tela aí para vocês. Na tela. Tá? Então, vem aqui comigo no cenário. Então, dentro desse processo que nós estamos vendo que a ocupação dos povos germânicos ela se dá pelas essas duas maneiras. Primeiramente, pacífica, aceitando, e depois conflituosa. Esses povos germânicos aí derrubam, vão formar vários povos, olhem na tela de vocês. Com a queda do último imperador, joguem na tela. Diversos povos germânicos vão se estabelecer em diferentes regiões no século VI. Já haviam organizado novos reinos no território ocupado. Então, eles vão organizar reinos. Vão ocupar e organizar reinos. Vamos ver esses reinos organizados. Primeiramente, nós temos aí o reino dos francos. Quem eram os francos? Quem eram esses francos? Vamos ver aí. A gente já ouviu falar da França? Pois é, a França deriva desses povos aí, ó. Desses reinos francos. Os reis germânicos se organizando. Os bárbaros construíram um império. Os francos se estabeleceram na Gália e conseguiram estruturar um poderoso reino na Alta Idade Média. Lá na Alta Idade Média, eles se estruturam enquanto reino. Esse reino se formou a partir da dinastia Merovingia, século IV ao século V ao século VIII, e Carolíngia, dentro do século VIII ao século IX. Professor, como é isso aqui? Como é que esse reinos francos? Temos a invasão dos germânicos, né? Um desses germânicos era os francos. Lembra que nós falamos francos, alamanos?
ostrogodos, visigodos, entre eles os francos. Os francos, eles formaram um reino germânico, que a gente, mesmo a Europa se fragmentando entre os senhores feudais, eles vão se formar um reino. Nós temos duas dinastias aí na Alta Idade Média. Nós temos a dinastia merovingia, que aí nós vamos ver a questão do Meroveu, e a dinastia carolíngia, tá? Que nós vamos também ver como é que se estrutura essa dinastia merovingia aí, o Carlo Martel e outros grandes reis germânicos. Então, dentro dessa estrutura, nós estamos vendo uma nova formação da Europa. Acabou aquele poder tão centralizado que dominava toda a Europa, que era o Império Romano. Acabou. Agora esses reinos vão se formar. E dentro desses reinos, nós ainda temos os feudos, que têm um poder fragmentado. Na tela para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês, que na Idade Média existe a figura do rei. Só que ele não tem tanto poder quanto tinha no Império Romano. Mas os reis merovingios, quem eram os merovingios? Qual o papel desses reis merovingios? O que eles representavam aí? Aí, ó, na Batalha da Catalunha. Vem cá comigo na tela. Batalha da Catalunha aqui, a representação dessa invasão, a representação dessa formação dos reinos bárbaros. É bárbaros? Será que é bárbaros mesmo? Ou seria a formação desses reinos germânicos? Bora lá, voltando na tela, para a gente não perder não só um momento, que a nossa aula está muito interessante. Vamos, lembra? Dinastia Merovingia. Nada melhor do que nós relacionarmos ela a Meroveu. Quem é Meroveu? Meroveu era o líder dos francos no século V. Chefiou seu povo na luta contra os hunos, na Batalha dos Campos da Catalunha. Lembra dessa batalha que eu falei aqui, ó? Olha aqui, ó. O cara brigando contra os hunos aí na Batalha do Campo da Catalunha. E é Meroveu que está ali, ó. Seu povo lá contra os hunos. Olha a Batalha da Catalunha, a representação. E está lá Meroveu. Então, se ele foi para a Catalunha, ele se torna um grande líder. Depois, nós temos o neto dele, o Clovis, que era neto de Meroveu. É considerado o criador do reino franco. Com 29 anos, conseguiu unificar a tribo dos francos e expandiu o domínio do reino. Converteu-se ao catolicismo, estabelecendo aliança com a Igreja Católica. Meroveu. Meroveu, ele tem uma importância pela Batalha da Catalunha, tudo pela conquista. Só que esse povo aí, esse povo franco, eram muito espalhado em tribos, então não tinha um poder centralizado. Clovis, que era neto de Meroveu, vai pegar, vai fazer uma unificação desse povo. Por isso que se diz, os historiadores dizem que ele que cria o reino franco. É ele que cria porque ele unifica esse povo. Agora esse povo está unificado, que eram totalmente espalhados ali, ele começa a unificar. E se não bastasse, lembra que eu falei que eles eram bárbaros e todo, considerado bárbaro, por não ter a mesma religião dos romanos? E nós já vimos que os romanos tinham se transformado em católicos, tinham aderido ao catolicismo. Pois é, Clovis vai se converter ao catolicismo. Olha o poder da Igreja Católica, gente. E aí começa a caminhar politicamente igreja e poder. Poder e religião. Toda vez que a igreja se meteu com essa questão política, foi um desastre na história. Porque igreja ela tem uma função espiritual, de oração, de preparo espiritual do ser humano. Até pelas nossas crenças que nós temos da vida eterna após a morte. A política ela tem algo totalmente diferente. Então, toda vez que a igreja se mete com a política, dá uma miscelânea não muito boa. Não muito boa.
E aí nós temos ele trazendo a igreja, mas ele trouxe a igreja para consolidar o seu poder, porque a igreja era a única instituição unificada dentro da Europa. Enquanto estava tudo fragmentado, a igreja era a única unificada, que tinha um líder só e tinha os seus tentáculos em toda a Europa. Na tela para vocês. Depois da morte de Clovis, seus 4 filhos dividiram o domínio franco entre si, que enfraqueceu o reino politicamente. Então, os 4 filhos vão dizer, olha, já estavam formando um império. Os 4 filhos, não, vamos pegar essa unificação e vamos dividir essa unificação. Você fica com esse, você fica com esse, você... Aí começou a enfraquecer de novo. Só teve a reunificação já no século VII, com Dagoberto, que reunifica o reino de uma outra maneira. Então Dagoberto vai dizer, não vamos dividir não, para com isso. Vamos unificar esse reino, vamos transformar esse reino em uma unidade só, sem fragmentação. O reino era governado por um alto funcionário da corte, o prefeito do palácio, ou mordomo do paço, que desempenhava o papel de verdadeiro rei. É como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. Esse reino tinha um mordomo do paço. E um dos mais importantes mordomos foi essa figura aqui, ó, Carlos Martel. Carlos Martel, que era apenas o prefeito do palácio, o mordomo do paço, ele vai ganhar um prestígio tão grande, um poder tão grande, detendo a invasão dos muçulmanos da Europa, que ainda tem a questão dos muçulmanos. Ainda tem a questão dos muçulmanos. E Carlos Martel vai formar uma nova dinastia. Os reis carolíngios. A dinastia carolíngia. Então, Meroveu, formado lá, os merovingios acabam, e agora nós vamos ter uma nova dinastia. Pepino, chamado o Breve, em 751, destronou Xiderico III, o último rei merovingio, e fundou a dinastia carolíngia. É o Pepino que funda a dinastia carolíngia. E os reis carolíngios, Pepino foi reconhecido como rei dos francos. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Pepino. Vamos lá. Carlos Martel vence a batalha, que era um dos reis do paço lá. Carlos Martel, vocês precisam entender a figura desse mordomo do paço. A figura dele, que é como se fosse um primeiro... Ele tinha um poder muito grande. Era governado por esse alto funcionário. Ele não era da nobreza, mas ele era um alto funcionário da corte. E aí entra a figura do Carlos Martel, que era um dos mordomos do paço. E o Carlos Martel, ele começa a organizar, ele começa a mandar, e ele começa a organizar até o exército. E é esse exército, porque nós temos aí na Idade Média, nós temos um outro povo que está em expansão na Idade Média. Que eu quero que vocês observem a expansão desse povo. Quem era esse povo? Quem era esse povo? Esse povo que tinha se unificado recentemente enquanto uma religião monoteísta, e ele estava em processo de expansão, vindo lá do reino árabe. Nós estamos falando do povo muçulmano. O Islã. O povo muçulmano, ele também vai compor um grande reino na parte do oriental, ali do Oriente Médio. Ele vai compor um grande reino e ele vai sair para um processo de expansão. Processo grande de expansão. E esse processo de expansão dos muçulmanos, eles vão se deparar com os povos germânicos que tinham tomado a Europa. Tanto é que, se você olhar, esse povo muçulmano, depois eles vão tomar o norte da África, eles vão tomar conta da Espanha, de Portugal ali,
Eles vão ficar por muito tempo sob domínio aqui dessa região. E eles vão se deparar com essa expansão. E vão se deparar com a figura chamada Carlos Martel. Carlos Martel, ele vai entrar em conflito com esses povos. E aí nós temos o início de uma nova dinastia. A dinastia carolíngia. Inicia-se a dinastia carolíngia. Merovingios, que eram dos francos, a carolíngia também era do reino franco, tá bom? Vamos lá. O povo franco. Primeiramente, nós temos a dinastia merovingia. E agora começa a dinastia carolíngia. Justamente com ele, com Pepino. Pepino o Breve. Nós já estamos aí, ó, no século VIII. No século VIII. Quando Pepino destrona Childerico, que era o último imperador merovingio. Ok? Então Pepino era o rei. Carlos Martel, o mordomo do paço. Quem são esses reis carolíngios? Pepino foi reconhecido como rei dos francos, lutando contra os lombardos, povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no reino da Itália. Olha aí, ó. A Itália ganhando terra dos povos. Pepino entrando em aliança com a Igreja Católica. Percebam vocês, nenhum desses governantes, eles vão querer a Igreja Católica longe deles. Eles vão querer a Igreja Católica perto dele. Pelo poder que tinha a Igreja Católica, pelo poder que tinha o Vaticano. Após a morte de Pepino, foi sucedido pelo seu filho, Carlos Magno. Olha aí a dinastia carolíngia surgindo. Carlos Magno, que governou os francos durante 46 anos. Carlos Magno aí vai ser um dos mais longos governantes. Enquanto a média de vida não passava dos 30 anos, Carlos Magno só de governo vai governar 46 anos esse povo. Carlos Magno conquistou e submeteu diversos povos bárbaros germânicos e empoderou-se de seus territórios, ampliando o domínio dos francos. Vem cá comigo. Nós estamos vendo que Carlos Magno vai aparecer e vai querer não só estruturar uma nova dinastia, ele queria fazer um império. Ele queria conquistar outros povos germânicos, trazer outros povos germânicos para fazer parte desse reino franco. Será que ele obtém sucesso? O que vocês acham? Hein? Será que Carlos Magno obtém sucesso? Vai aí na tela para vocês. Olha aí Carlos Magno aí para vocês aí, ó. 25 de dezembro de 800, último ano do século VIII, Carlos Magno recebeu do Papa Leão II o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Mais uma vez a igreja entrando na parada. Vem cá comigo. Mais uma vez. Carlos Magno sabe negociar com a igreja. E a igreja, devido a essa expansão de Carlos Magno, vocês sabiam que os alemães chamam isso de Primeiro Reich? Lembra que Hitler queria fazer o Terceiro Reich? Eles vão chamar isso daí, essa unificação de Primeiro Reich, primeira junção do povo germânico, feita por Carlos Magno. Então, é por isso que muita gente não entende porque Hitler falava lá na frente sobre Terceiro Reich. Porque aqui começa o Primeiro Reich, a primeira unificação desse povo germânico. E a igreja dando a esse título de novo imperador do Império Romano do Ocidente. Olha, o Império Romano do Ocidente que já tinha derrubado e tudo, já tinha acabado, e eles vão começar a tentar reestruturar esse Império Romano, que agora não é mais dos romanos. A igreja tentando fazer essa articulação. Na tela para vocês. O Império Carolíngio
não tinham uma capital fixa. Geralmente, sua corte era o local onde estava o imperador. Carlos Magno permanecia por maior tempo na cidade de Aquisgrán, Aix-la-Chapelle, com águas quentes. Ele adorava essa cidade. Então se forma, a partir daí, o Império Carolíngio. Nós temos a formação do Império Carolíngio. E como é que se dá essa estrutura do Império Carolíngio? Quem são os nobres desse império? Então nós temos os capitulares, que são normas escritas adotadas por Carlos para administrar o império. Nós temos os marqueses, que cuidavam das fronteiras, das marcas. Então, você vai cuidar da fronteira, então você vai ser um marquês. Nós tínhamos os condes. Olha de onde vêm os títulos, gente. Responsável pelas cobranças de impostos, cumprimento das leis dentro dos condados, eram os condes. Nós temos missi dominici, impostores do rei que controla, inspetores do rei que controlava a atividade dos administradores. Então, nós temos cada um com a função, ele cria uma função administrativa interessante. Só que passa por uma crise interna. Depois da morte de Carlos Magno, em 814, o seu filho Luís I, o Piedoso, assumiu o poder. Eles recebiam esse apelido aqui, geralmente era um apelido pejorativo, ou um apelido de grande conquista. Seu governo foi marcado por problemas políticos e econômicos, mas o império se manteve unido. Após a morte de Luís I, o Piedoso, em 840, seus 3 filhos disputaram o poder, levando uma guerra civil. Aí começa a fragmentação novamente. Aí começa o enfraquecimento. Até chegar ao Tratado de Verdun, que vai ser um acordo assinado entre os filhos Luís I, Carlos, Luís e Lotário, firmando a paz, estabelecendo a divisão territorial do Império Carolíngio. Então, aí nós temos a paz com o Tratado de Verdun. O Império foi desmembrado e, consequentemente, o poder político novamente foi fragmentado. Foi fragmentado. E nós temos aí um material complementar da aula de hoje. O material complementar fala dos reinos dos francos, deposto, disponível em escola aí, para vocês, mas esse texto já está impresso aí para vocês. Então, queridos alunos, vamos lá. Breve resumo da nossa aula. Nós vimos que dentro dessa nova viagem, dentro dessa nova aventura de história que nós participamos, nós vimos que houve a entrada desses povos bárbaros, ou dos povos germânicos, no Império Romano, a queda do Império Romano, o último imperador romano sendo deposto. Nós vimos que esses povos, eles eram povos que formavam vários reinos independentes. Depois se conseguiu fazer um grande império. Entre esse império nós temos aí o Império Franco, os merovingios, os carolíngios aí se formando como Império Franco. A tentativa de unificação desse império, a tentativa de reestruturação do Império Romano do Oriente, mas que se deu novamente com a fragmentação da Europa. Então a Europa não consegue fazer, neste momento, um grande império que perdure, sem que seja fragmentado. Mas daqui a pouquinho nós teremos a revisão dessa aula e a atividade. Até lá!